Se essas palmas foram para mim, com meu 1,90 m de olhos verdes, eu agradeço. Acho que Jesus pode ser melhor. Eu pedi encarecidamente, irmãos, abram vossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Graças a Deus. Versículo 11. Quero tributar toda a honra, quando os irmãos procuram toda a glória ao Senhor. Quero agradecer pela nossa classe, turma 301, por confiar em mim. Quero agradecer a todos os mestres por esse trabalho maravilhoso que tem feito. Tenho certeza que daqui irá surgir grandes homens e mulheres de Deus, profetas do Senhor. Com certeza eu creio isso. Amém, irmãos? Todos que disseram pode dizer, todos que acharam pode dizer, eu achei. Graças a Deus. Eu estarei lendo e depois os irmãos somente, eu vou ler todo ele, depois os irmãos somente a partilhar, por gentileza. Disse-me mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto nós nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Somente a partir agora, meus irmãos. Disse-me mais Samuel a Jessé: acabaram os jovens. E disse ainda: falta o menor. Ele toma a Santa Martinha. Graças a Deus. Eu de antemão já quero soltar este título, em esse tema: o menor segundo o coração de Deus. Bem conhecemos essa história, quando Davi foi ungido. E eu me peguei a pensar, por que o menor? Por que o menor? De antemão, quando Samuel chegou à casa de Jessé e viu seu pai, e logo mandou chamar o primeiro. Mas quem doeu, irmão, fazendo uma conjectura, assim que o profeta anunciara que ali ia estar naquela casa, creio eu que ele fez uma festa, fez um banquete, e falaram para os filhos: olha, amanhã vem um profeta aqui neste lugar, então coloque as melhores roupas, os melhores guentos, e fique à prova, e fique à espera. Esqueceram do menor, que lá estava apacentando as ovelhas. E eu muito me interessei nesse título. Por que não maior? E sim o menor? Porque creio eu que assim, quando ele se deparou com o primeiro filho e viu aquele homem forte, bem vistoso, um guerreiro de Deus, um guerreiro valente, lutador, acostumado a lutar. E ele viu ele, eu creio eu que o profeta deve ter achado assim: poxa, eu achei o homem. Porque ele tinha aparência de Saul, forte, adorava pelejar nas batalhas, estava sempre nas batalhas. Mas Deus falou assim: não, ainda não é isso. E eu também não queria muito parar nesse tópico, porque Deus me dera 5 condições por que escolheu o menor. Que isso é muito bom para nós, irmãos, que estamos fazendo um seminário. Muitas das vezes achamos que nós sabemos tudo, e ao concluir nós somos maiorais em nossas igrejas, em nossas congregações. Bem sabemos que não é assim, que Deus quer sempre o menor. Não digo em estatura, mas o menor. Porque do menor ele capacita. O menor, como ele fez com Davi, ele levanta. Então, irmãos, eu muito me deparei com isso e fiquei a pensar: esse menor com certeza irá ser o maior. E conhecemos a história, bem sabemos que ele foi o maior. Então eu trago aqui 5 razões porque Deus escolheu
o menor. Davi era humilde. Ele se portava com os afazeres a qual seu pai mandara fazer. Tanto quando foi escolher o profeta, ele estava a apacentar as suas ovelhas. Ele não tinha problema nenhum em cuidar das ovelhas. Ele não tinha problema nenhum em sentir o cheiro da ovelha. Ele não tinha problema nenhum em estar no meio das ovelhas com as ovelhas. E por aí nós nos deparamos com, muitas das vezes o humilde diz que ele é humilde, mas o humilde ele não pode ser que ele é humilde. Sim, os que estão em volta reparam isso nas suas atitudes, na sua forma de ser, no seu caminhar, no seu dia a dia. Aí nós falamos, não, um homem de Deus, este homem é humilde. Não precisamos mostrar que nós somos humildes, forçarmos a humildade. E Davi era simplesmente humilde, simples de coração e humilde. Por isso nós conhecemos e sabemos que ele é o homem segundo o coração de Deus. Porque não o maior, como logo eles chamaram, eles acharam que o profeta achou que ia chamar o primeiro pela sua estatura, que parecia com Saul. Mas Saul, irmãos, ele mexia com jumento, ele conhecia e entendia de jumento. E assim ele ficou rude, porque jumento bem sabemos que é rude. Jumento é rude, bem sabemos que é rude. E Saul conhecia de jumento. Mas Deus já conhecia e sabia o coração de Davi em estar com as ovelhas no meio das ovelhas. Porque a ovelha, irmãos, bem sabemos que ela não enxerga bem. Ela não tem uma boa visão. Então precisa de um líder, precisa de uma pessoa que mostra os pastos verdejantes, mostra um bom alimento. Então Deus ali já sabia o coração e conhecia o coração de Davi e sabia que ele tinha prazer em estar, creio eu, que ali Deus já sabia, já preparava Davi com as jumentas, sabendo o grande povo que ia dar na mão deles para que ele possa liderar, para que ele pudesse liderar. Segundo, o menor era trabalhador. Bem sabemos que só ovelha não existia, você tratar com ovelhas, não só exigia a presença, mas um cuidado, um zelo. Para estar com ovelha tinha que ter zelo, tinha que ter cuidado, tinha que ter um bom pasto, um bom alimento, tinha que ter zelo. E Davi tinha zelo em trabalhar, ele gostava de fazer aquilo, ele gostava de estar no meio das ovelhas. Ele tinha prazer em estar no meio das ovelhas. Ele tinha prazer. Lá em João 5,17, diz assim, Jesus falando, meu pai trabalha até agora, e eu também. Então nós temos que ter prazer no trabalho, na casa do Senhor. Nós não podemos fazer para, muitas vezes, nos mostrar que estamos fazendo, mostrar para o nosso pastor que cantamos bem, mostrar para nosso líder que fazemos bem. Nós temos que ter prazer com aquilo que Deus bota na minha mão e na sua mão, fazer com prazer, dedicar aquilo que Deus colocar em nossa mão, como Davi fazia com as ovelhas. Era simples, irmãos, as ovelhas, mas ele dedicava aquilo, ele tinha amor em fazer aquilo. E o que era? Cuidar das ovelhas. Irmãos, tenha cuidado com aquilo que Deus botou na sua mão. Tenha zelo para fazer o que Deus colocou na sua mão. Tenha zelo, com amor, com carinho. Porque quem colocou na sua mão foi Deus. Então faça o melhor. Para o Senhor tem que ser o melhor. Graças a Deus. O terceiro, o menor era adorador. O menor era adorador. Bem sabemos, conhecemos a história, que Saul se conturbava com o espírito maligno. Quando Davi tocava, se mexia aquele instrumento, os demônios saíam. Aí você pode me perguntar, mas se me destacarmos, eu não toco nada, nenhum instrumento, mas adora ao Senhor. Tem adorador aí, irmãos? Adora ao Senhor, adora, porque Ele aceita o perfeito louvor, e Ele está em busca de adoradores que te busquem em espírito e em verdade. Ele quer os verdadeiros adoradores. Mais uma vez, tem verdadeiro adorador aqui, irmãos? Graças a Deus, Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Graças a Deus. O quarto, o menor era corajoso. Bem para frente conhecemos também a história, não quero me ater a isso. Bem sabemos que
que Saul, uma conjectura, conversando com ele, ué, mas você está aí por quê, cara? Porque você quer ser chefe, você quer militar no meu exército? Ele diz assim para Saul, olha, eu estava no campo tomando conta das minhas ovelhas, e veio um urso, e eu matei. E logo depois, veio um leão, e eu puxei pela barba e eu matei. O que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes, se um homem, a Bíblia diz que ele era um mancebo nessa época, era um menino, mais ou menos assim como eu, tá? Um menino. E a Bíblia diz que nós sabemos que um urso tem uma grande estatura, o urso é bem grande. E muitas das vezes nós queremos, com os problemas, queremos degladiar com o problema de frente a frente, de face a face. E quando Davi viu aquele urso, a Bíblia diz que ele pegou na sua barba e botou o seu tamanho. Como é que é isso? O que é isso, irmão Carlos? Ele abaixou e botou o seu tamanho. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós temos muito mais poder no joelho do que com as suas próprias forças. Porque se ele enfrentasse aquele leão de igual para igual, ele não aguentaria, ele voltou para baixo. Foi embaixo. Entendam bem, irmãos, não quero que você seja o menor, seja, eu sou humilde. Não, não é isso, irmãos. Entendam bem que Deus colocar em meu coração para passar para os irmãos. É porque de joelho é melhor. Amém, irmãos? De joelho é melhor, graças a Deus. Que se ele enfrentasse aquele urso de igual para igual, não teria condições alguma. Se ele enfrentasse aquele leão da mesma forma, também não teria condições nenhuma, humanamente falando. Mas ele botou, a Bíblia diz que ele puxou pela barba e botou embaixo. É assim que Deus nos quer, buscando a face do Senhor, buscando cada etapa, porque ele, Davi, não pulou etapa alguma para chegar onde que ele chegou. Ele não pegou elevador, como alguns pregadores dizem, foi de escada. E bem sabemos que ele para ser ungido rei, ele teve aproximadamente de 13 a 15 anos para ele ser ungido rei. E muitas das vezes nós deparamos com situações, poxa, Davi saiu de trás da malhada para o reino. Muitas pessoas acham assim, poxa, agora estou bem, sou líder de departamento, sou um líder, acabou tudo, estou na liderança. Mas quando Davi achou isso, estou no castelo, as perseguições vão aumentar. Continuaram, os seus irmãos continuaram a perseguir aquele homem, aquele menino, continuaram a perseguir. O próprio rei Saul tentou com a sua vida. Vamos dar prosseguimento. 5. O menor era perdoador. Eu acho, irmãos, perdão é algo que bem conhecemos e sabemos que começa assim, um arranhado. E aquele arranhado, aquele arranhãozinho, você não coloca algo para cicatrizar, e aquele arranhão vai inflamando, e automaticamente vai infeccionando, automaticamente vai criando tumor, e o negócio vai aumentando, e morremos sem perdoar. E aquele homem, Davi, ele era perdoador. Eu acho que um dos primordiais de Deus, olhando para olhar para esse homem, acho que ele viu que aquele homem era perdoador. Ele era perdoador. Tanto é que bem conhecemos a história, sabemos que Saul tentou matá-lo. E também a história da Bíblia diz também que quando ele morreu, Saul morreu com seus filhos, ele chorou a sua morte. Ele chorou a sua morte. Então, irmãos, vamos estar atentos a essas coisinhas pequenininhas que muitas vezes não percebemos, mas que mina as nossas energias, mina a nossa força, que não podemos abrir o coração e falar: irmão, me perdoe. Irmão, me perdoe. Aí você me pergunta: mas irmão Carlos, eu nada o fiz, ele que fez comigo. Irmãos, é bem maior se você liberar o perdão primeiro. É bem maior. Aleluia! É bem maior, irmãos. E muitas das vezes essa feridinha aí nos tira o foco, nos tira a diretriz, nos tira o alvo, que é Jesus. E muitas das vezes perguntamos: pai, aí começamos a colocar
O diabo como popstar. Ah, mas o inimigo fez isso, o diabo fez aquilo. Não sabe quem fez? Ó, nós mesmos. Procuramos problema para nós mesmos. Depois queremos botar o diabo como popstar. E eu aprendi muito com este homem, com este menino. Ele era perdoador. Em Lucas 11:4 diz: perdoe, ensinando. O próprio Jesus ensina: perdoe os nossos pecados, como também os perdoamos. Jesus nos ensina isso. Então, irmãos, se você tiver que liberar perdão, libere o seu perdão. Porque a vitória está assim, ó, muitas vezes nós estamos a caminho da vitória. A vitória está aqui pertinha. Nós estamos caminhando na vitória. A vitória está pertinha. Conforme você endurece seu coração, a vitória está ali, mas você automaticamente, Deus vai fazendo assim, ó. Ah, minha vitória estava tão perto. O diabo tirou meu. Não, você tirou sua vitória. Por coisinha, pouquinho. Bem pouquinho. E até aqui, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.